Olá! A conversa de hoje gira em torno de Karl Marx. Mas eu não falarei sobre a chamada estética marxista, mas sim sobre a própria obra de Karl Marx, aonde ele faz anotações extremamente significativas em relação à questão da estética. A chamada estética marxista foi criada por uma série de discípulos ou de pensadores que se orientaram pelo pensamento marxista, mas que nem sempre ficaram atentos àquilo que ele efetivamente escreveu. Por essa razão, dada a extensão do assunto, eu vou me concentrar especificamente sobre Marx, para que nós possamos observar quais são as componentes estéticas que podem ser observadas dentro da obra que ele nos legou. Karl Marx nasceu em 1818 em Trèveris, capital da província alemã do Reno. Em 1835, ele matriculou-se na Universidade de Bonn com a intenção de estudar direito. Em outubro de 1836, ele muda-se para a Universidade de Berlim, instituição onde lecionara e se projetara Friedrich Hegel, morto havia 5 anos. A obra de Hegel suscitara a formação de uma corrente de direita e outra de esquerda, esta conhecida como Jovens Hegelianos, a qual Marx aderiu. Desse grupo destacou-se Ludwig Feuerbach, quem, a partir de 1841, com a publicação de A Essência do Cristianismo, aglutinou todo o pensamento progressista da época, formulando a mais consistente crítica da filosofia da religião e da dialética de Hegel. Nesse período, Marx, abandonando a carreira de advogado, devido às suas posições políticas, foi obrigado a se mudar para Iena, onde concluiu os seus estudos. No ano seguinte, foi criado em Colônia o jornal Gazeta Renana, iniciativa de setores burgueses liberais que faziam oposição ao autoritário rei Frederico Guilherme IV. Marx, com 24 anos, ingressa ali na atividade jornalística. Logo após, perseguido pelas autoridades, ele segue para o exílio na França, em 1843. Em Paris, a esquerda hegeliana organizou uma revista de oposição, chamada Anais Franco-Alemães. Em Paris, Marx travou contato com a Liga dos Justos, uma associação proletária cujo programa dava ênfase à supressão da propriedade privada e um retorno ao comunismo original. Ao longo de 1844, Marx frequentou os meios operários franceses, digladiou-se contra Proudhon e participou de encontros dos trabalhadores emigrados alemães, ainda escrevendo para a imprensa. Datam dessa época os manuscritos econômicos filosóficos, ou Grundrisse, publicados somente em 1932. Nessa nova fase teórica de Marx, a política ganha espaço. Ele conhece Engels e juntos produzem textos de combate, a Sagrada Família, a ideologia alemã e as teses sobre Feuerbach, agora em Bruxelas. Em 1848, lançam o Manifesto do Partido Comunista, o que motiva novas perseguições policiais e a necessidade de se refugiarem em Londres. Marx viverá na capital inglesa até o fim de seus dias, inteiramente dedicado a redigir sua maior obra, O Capital, extensa crítica do sistema capitalista. Ele morreu em 1883, influenciando decisivamente os revolucionários bolcheviques que tomaram o poder na Rússia em 1917, a primeira revolução socialista conhecida. Costuma-se pensar que Marx não teve maior atenção dedicada às questões da arte, o que a sua biografia e a sua obra desmentem, através das informações fornecidas por vários dos seus biógrafos, que em sua juventude, durante o período acadêmico, Marx frequentou um curso de literatura alemã
ministrado por Schlegel, bem como redigiu 3 textos dedicados a uma análise de questões artísticas. O primeiro desses textos se chama Tratado sobre a Arte Cristã. Na sequência, ele escreveu sobre a arte religiosa e ainda um terceiro texto, cujo título é Sobre os Românticos. Infelizmente, todos esses textos se perderam. Sabe-se que esses textos foram redigidos em função das anotações que ele deixou em vários dos seus cadernos de trabalho, mas devido ao fato de ele ter sido exilado, ter se mudado de um lugar para o outro, essa produção se perdeu. Mas, de qualquer modo, isso indica como ele, nos seus primórdios, ainda muito jovem, tinha a sua atenção voltada para as questões artísticas, especialmente as literárias. Em sua primeira obra mais consistente, que são os manuscritos econômicos e filosóficos, também conhecidos como Grundrisse, nós vamos perceber que Marx vai voltar às questões ligadas à arte. Mas para que a gente tenha uma compreensão um pouco mais acurada sobre esse percurso, é indispensável falar a respeito de Ludwig Feuerbach, que foi a sua primeira grande influência durante o período de juventude. Feuerbach foi o primeiro crítico importante da filosofia de Hegel, especialmente ao desmontar o seu sistema idealista e propor um outro modo de perceber o mundo e a realidade através das bases materiais. Influiu decisivamente sobre toda uma juventude da época e Marx foi contaminado também por estas mesmas ideias que se alastravam por toda a Alemanha daquele momento. Ao contrário de Hegel, que postulara que o encontrar a verdade era um longo caminho do espírito humano em direção ao espírito absoluto, Feuerbach vai dizer que existe uma verdade na própria coisa ou nas próprias coisas e que basta ao homem saber enxergá-las para descobrir a verdade que há nelas. Neste sentido, ele parte de uma posição materialista extremamente consequente, no sentido da verificação daquilo que efetivamente o mundo é constituído. Cabe à consciência humana se apropriar deste mundo que está descortinado. Nós vamos notar como estas colocações vão influir diretamente sobre o jovem Marx, que vai conservá-las mesmo na sua fase madura. Na arte, é sabido que determinadas épocas de florescimento não guardam nenhuma relação com o desenvolvimento geral da sociedade, nem, portanto, com o da base material, que é, por assim dizer, a ossatura de sua organização. Por exemplo, os gregos comparados com os modernos, ou mesmo Shakespeare. Para certas formas de arte, a epopeia, por exemplo, e até mesmo reconhecido que não podem ser produzidas em sua forma clássica, que fez época, tão logo entra em cena a produção artística enquanto tal, que, portanto, no domínio da própria arte, certas formas significativas da arte só são possíveis em um estágio pouco desenvolvido do desenvolvimento artístico. Se esse é o caso na relação dos diferentes gêneros artísticos no domínio da arte, não surpreende que seja também o caso na relação do domínio da arte como um todo com o desenvolvimento geral da sociedade. A dificuldade consiste simplesmente na compreensão geral dessas contradições. Tão logo são especificadas, são explicadas. Nesse trecho do Grundrisse, Marx coloca com clareza que a arte não segue necessariamente os padrões do desenvolvimento da base material da sociedade.
Esta é uma afirmação extremamente significativa que nós encontramos em sua obra e que a maior parte daqueles que pensam em uma estética marxista deixaram de observar, ou seja, pensando que há uma relação direta, imediata, entre a base material da produção e a sua produção superestrutural. Como se conclui a partir do texto que acabamos de verificar, esta ideia não pode ser sustentada, porque a arte, trabalhando no domínio da imaginação, trabalhando no domínio da invenção, é impulsionada por estímulos, por impulsos que não estão diretamente vinculados aos estímulos que a produção material pode ocasionar. Após realizar algumas comparações entre exemplares da arte antiga com a arte moderna, isto é, a arte do seu tempo, Marx vai fazer uma outra observação muito perspicaz. Diz ele: mas a dificuldade não está em compreender que a arte e o epos grego estão ligados a certas formas do desenvolvimento social. A dificuldade é que ainda nos proporcionam prazer artístico e, em certo sentido, valem como norma e modelo inalcançável. Pode-se observar, então, que Marx reconhece, de um lado, o quanto uma obra de arte transcende o seu tempo e o seu espaço e pode projetar-se num futuro, num além, sensibilizando novos indivíduos, sem que aquela antiga e pensada relação mecânica entre a base da produção material e a superestrutura venha novamente a se conjugar como se fossem dois fatores inevitáveis. Isto de um lado. Por outro lado, vamos perceber como ele ainda continua ressoando o pensamento de Feuerbach ao pensar que o mundo é uma descoberta, ao pensar que o mundo é uma constituição que o sujeito faz em relação àquilo que lhe está dado. Nessa acepção, portanto, vamos notar que Marx tem uma extrema sensibilidade para apreender os possíveis, aquilo que constitui o seu desejo de intervenção sobre este mundo existente. No Grundrisse, Marx escreveu: ao olho, um objeto se torna algo diferente que ao ouvido. A peculiaridade de cada força é essencial, precisamente a sua essência peculiar, portanto, também o modo peculiar de sua objetivação, do seu ser vivo, objetivo, efetivo. Não só no pensar, portanto, mas, com todos os sentidos, o homem é afirmado no mundo objetivo. Compreende-se que o olho humano frui de forma diversa da que o olho rude, não humano frui. O ouvido humano, diferentemente da do ouvido rude, etc. O sentido constrangido à carência prática rude também tem apenas um sentido tacanho. Para o homem faminto, não existe a forma humana da comida, mas somente a sua existência abstrata como alimento. Poderia ela justamente existir muito bem na forma mais rudimentar, e não há como dizer em que essa atividade de se alimentar se distingue da atividade animal de alimentar-se. O homem carente, cheio de preocupações, não tem nenhum sentido para o mais belo espetáculo. O comerciante de minerais vê apenas o valor mercantil, mas não a beleza e a natureza peculiar do mineral.
Ele não tem sentido mineralógico algum, portanto, a objetivação da essência humana, tanto do ponto de vista teórico quanto prático, é necessária tanto para fazer humanos os sentidos do homem, quanto para criar sentido humano correspondente à riqueza inteira do ser humano e natural. Nesses novos trechos do Grundrisse, pode-se notar então como Marx tem a sua atenção muito voltada para as questões ligadas às condições materiais nas quais a humanidade vive. Assim, ela é diretamente influenciada pelos seus interesses mais imediatos. De um lado, notamos como o comerciante de pedras não tem o seu sentido voltado para a possível beleza da pedra, daquele mineral, mas, ao contrário, toda a sua atenção está voltada para o seu valor mercantil. Assim como, para outras pessoas, comer é simplesmente um ato de sobrevivência, sem que as pessoas possam prestar atenção aos alimentos que estão comendo, as características do preparo daquele alimento e, menos ainda, saboreá-lo, prová-lo. E assim a comida se transforma única e simplesmente em fator fundamental para a existência. É a partir então deste tipo de colocação que percebemos que Marx tem os seus sentidos voltados para a questão da educação estética da humanidade, da necessidade dessa educação da sensibilidade, exatamente como Schiller havia prognosticado em suas famosas cartas sobre a educação estética da humanidade. E com isto, então, percebemos como Marx está atilado naquilo que a cultura alemã anterior a ele já havia levantado no território da estética e havia projetado como condições de seu desenvolvimento rumo ao futuro. Eu espero ter trazido aqui para vocês alguns dos elementos mais significativos existentes na obra de Marx e as suas relações com a estética, destacando aquilo que de mais significativo podemos ali beber para podermos pensar o que seja a existência humana, tal como ela se manifesta, quais são as contradições, quais são os entraves existentes nessa sociedade para que a humanidade possa efetivamente encontrar o seu desenvolvimento pleno, total, enquanto seres humanos autônomos, enquanto seres humanos integrais. Era isto o que eu tinha para colocar para vocês relativo a esta questão. Inscreva-se no canal, dê um like e até uma próxima transmissão.